Boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Deus esteja com todos nós e que Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo, nosso Salvador, possa estar sendo sempre iluminando todo o nosso caminho. Que nós temos os nossos propósitos de caminhar seguindo as leis de nosso amado Deus e certamente as orientações do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Bem, gente, como vocês estão vendo ali na tela, né? Nós vamos conversar hoje um pouco sobre bem-aventurados os que são puros de coração. E aí, já que nós vamos falar sobre esse tema, que é uma das bem-aventuranças que Jesus nos falou, eu começo jogando assim uma pergunta a nível de questionamento para todos nós, inclusive para o Delci, por que não? Inclusive para o Delci. Quando é que andam os nossos corações? Nossos corações estão puros? Como é que anda os propósitos de nossa vida? Esses nossos propósitos estão nos levando verdadeiramente a caminhar para ter um coração puro? São questionamentos que eu faço para todos nós, faço questão de dizer para todos nós, para mim também, porque eu não compreendo vida sem questionamento. E nós estamos nesse planeta Terra, planeta de provas e expiações, e nós não viemos aqui para passar numa viagem de turismo. Podemos até ter os nossos momentos de lazer, por que não? Né? Mas o propósito principal não é esse. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para avançar. E para tanto, nós temos que realmente trabalhar os nossos corações. Nós precisamos parar, refletir, ver o que é que nós estamos fazendo de nossas vidas. Isso é muito importante. Afinal de contas, nós precisamos crescer e evoluir. Progredir, essa é a lei. Progredir sempre. Então, como nós estamos estudando sobre bem-aventurados os puros de corações, eu quis procurar ver assim, direitinho, o que significa aventurança? O que significa bem-aventurado? A bem da verdade, eu até já tinha uma noção. Mas eu pensei, poxa, eu vou falar para tantas pessoas, por que não buscar um pouco mais para a gente saber exatamente o que significa as bem-aventuranças? Significado de bem-aventurança, designação de felicidade total e absoluta. Interessante. Felicidade total e absoluta. Podemos nós alcançar a felicidade total e absoluta? Absoluta mesmo? Eu creio que não. Mas nós, porque podemos assim acreditar que não podemos alcançar a felicidade absoluta, porque a felicidade absoluta, ela pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas nós podemos e devemos sim ser muito felizes. É assim, minha gente. Nós estamos num planeta de provas e expiações, porque tudo há uma razão de ser. Nada acontece em nossa vida por acaso, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser infelizes. Absolutamente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu conheci um homem. Esse homem se chamava Jerônimo. Jerônimo, ele era uma pessoa tetraplégico. Ele tinha assim um corpo todo minguado mesmo, né? E Jerônimo, ele tinha uma alegria muito grande. Interessante que quando eu comecei a estudar sobre bem-aventurados que são puros de coração, não deu para mim não lembrar de Jerônimo. Ele era de Ribeirão Preto, e o detalhe interessante é que ele
ele não falava, mas ele tinha uma inteligência extremamente aguçada. Uma inteligência muito aguçada, e ele aprendeu, mesmo não falando, ele aprendeu a ler. Tinha um dom mediúnico extraordinário. Não vou me alongar muito sobre Jerônimo, não, porque Jerônimo tem uma história linda, tá? E Jerônimo começou a escrever vários livros, isso lá em Ribeirão Preto, e com aquelas obras que ele escreveu, ele conseguiu, claro, por vontade de Deus, da espiritualidade, atender a inúmeras e inúmeras pessoas necessitadas através de uma instituição que foi criada lá naquele lugar. E o que me deixava assim impressionado naquele homem era justamente a sua alegria, a sua simplicidade. A primeira vez que eu vi Jerônimo, eu confesso a vocês que eu sou um homem muito emotivo, eu chorei. Falei, meu Deus, um cara com o corpo todo aniquilado, né? Com tanta alegria assim, e eu, seu Dulce, poxa, seu Dulce, você às vezes reclama tão pouco. Mas continuando aqui sobre o significado da bem-aventurança, né? É a designação da felicidade total e absoluta. Tem algumas designações aqui que elas são assim ligadas mais à religião, até porque as bem-aventuranças elas são mesmo mais ligadas à religião, que diz assim: referente à felicidade celestial, que é usufruída no céu pelos bem-aventurados. Então ela é usufruída no céu pelos bem-aventurados. Tem uma outra designação que ela é muito usada pelo catolicismo e que não está errada não, mesmo porque eu costumo dizer que nós, aliás, graças a Deus, graças ao nosso amado Deus, que eu aprendo isso na doutrina espírita, que a gente não deve estar julgando a religião de ninguém, criticando ninguém, cada um está no seu momento, nós temos que respeitar, né? E uma das designações que é muito usada pelo catolicismo é que bem-aventurança, ela é a denominação do céu. E por que não está errado? Porque bem-aventurados, né, são os puros de coração. Bem-aventurados são os que sofrem. Daqui a pouco eu vou passar ali o slide de vocês. Vão ver que eu vou comentar um pouco mais. Então, quando os católicos dizem que é uma denominação de céu, também não estão errados. Quem somos nós para julgar? Ainda com relação à religião, diz que das virtudes que Jesus Cristo preconizou como sendo necessário para obter a felicidade eterna. Ah, tá. Adquirir a felicidade eterna. Isso sim, nós podemos alcançar a felicidade eterna na medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, mas necessariamente não quer dizer que esta felicidade seja uma felicidade absoluta. Não é por nada não. É que felicidade absoluta só Deus a tem. Só Deus a tem. Muito bem. Aí, eu também peguei mais alguma coisa sobre os bem-aventurados, que ele diz assim: a expressão tem um significado simples. Simples, porém profundo. Significado simples, porém profundo. Bem-aventurado significa feliz. Né? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E também uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui, e para mim também, não quer dizer que uma pessoa, para ser bem-aventurada, tem que ser uma pessoa que tenha grandes bens. Não quer dizer que seja um homem que seja muito rico. É bem verdade que um homem que tenha muitos bens, que seja muito rico, ele pode perfeitamente sim ser um bem-aventurado, né? E um pobre, ele pode ser um bem-aventurado. A questão está naquilo que eu falei lá no começo. Como é que andam os nossos corações? Como é que anda o nosso caminhar? A questão está nisso. Tem muitas pessoas que elas são pobres e podem não ser um bem-aventurado. Mas não é porque ela é pobre. É por outras questões. É por outras questões.
Mas então diz assim: a expressão tem significado simples, porém profundo. Bem-aventurado significa feliz. Não significa uma felicidade passageira ou fundamentada apenas em estímulos. Felicidade passageira ou fundamentada apenas em estímulos. O que significa isso? Ah, tá. Caramba, finalmente hoje eu estou muito feliz. Não é que eu consegui comprar aquele carro que eu sonhava na minha vida. Eu estou muito feliz. Graças a Deus, eu agora consegui adquirir a minha casa. Cá para nós. Maravilhoso, não é não? Eu, quando consegui adquirir a minha primeira casa, que aliás foi uma luta incrível. Que felicidade. Que felicidade. Mas são felicidades passageiras, né? São coisas que de repente a gente pode perder. E se a pessoa mesmo que está falando com vocês aqui, não vou contar a história, porque só a história daria uma outra palestra, que levou vários anos para construir a sua primeira casa. Certa vez ele fez uma grande besteira na vida. Matei ninguém, nem roubei ninguém não, tá, minha gente? Mas fiz uma grande besteira na vida. E não é que eu perdi a minha casa? Não é que eu tive que começar tudo de novo? Olha só, eu tinha ficado feliz. Eu tinha adquirido aquela casa. Mas até nessa hora, nos momentos de queda, a gente tem que reconhecer, nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós erramos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu reconheci que tinha feito uma besteira, uma bobagem, que eu tinha errado, e que Deus ainda estava me oferecendo a oportunidade de recomeçar. E nós recomeçamos. Tempos depois, com muito trabalho, com dignidade, sem aplicar golpe em ninguém. Aliás, nesse país hoje em dia está uma loucura esse negócio, né? Sem aplicar golpe em ninguém, nós conseguimos adquirir uma nova casa, no mesmo lugar, mas numa localização melhor. Isso daria uma outra palestra. Só essa história dessa casa. Também, minha gente, eu falei que não está apenas estilo, né? Você não é feliz só porque você comprou uma casa, só porque você comprou um carro. A felicidade é mais profunda. Por quê? Essa felicidade que nós precisamos mesmo é essa felicidade em direção à busca das coisas espirituais. Porque são essas que vão nos dar a verdadeira felicidade, a eterna felicidade que Jesus nos fala. É essa busca das coisas espirituais. Existem 3 versículos, se não me falha a memória, em Mateus. Eu memorizo às vezes os versículos, mas eu não fico memorizando o número dos versículos, essas coisas assim, né? E tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, não estou falando nenhuma grande novidade, mas também são palavras minhas, em que Jesus diz o seguinte, que não devemos acumular tesouro aqui na terra, onde os ladrões roubam e as traças corroem, mas que devemos sim acumular tesouros nos céus, onde nem os ladrões roubam e nem as traças corroem. E aí o versículo seguinte nos diz uma coisa que é definitivo a nível de nossa compreensão. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se o nosso tesouro estiver voltado para as coisas materiais, lá estará o nosso coração. Agora, se o nosso tesouro estiver voltado para a busca, para as conquistas das coisas espirituais, graças a Deus, lá estará o nosso coração. Difícil de entender, né, gente? Muito bem. Mas aí, prosseguindo, ainda com relação ao bem-aventurança, com relação aos bens, né? Que se retirados, esses bens materiais, a felicidade ela é destruída, ela destrói. Essa felicidade é fundamentada principalmente em Deus, na obediência à sua palavra e na fé. Essa obediência e fé gera ação de Deus. Geração de Deus em nosso coração, que gera felicidade. E essa felicidade é capaz de resistir até
os momentos difíceis. É verdade. Eu posso falar isso para vocês de coração, mas de coração mesmo, porque eu já tive essa oportunidade de estar numa situação muito difícil, passando por um momento muito doloroso, mas graças a Deus, em razão dessa fé, em razão de acreditar nessa força maior, o momento era doloroso. Mas se eu disser para vocês que eu estava um cara infeliz, não, eu não estava um cara infeliz, eu estava num momento doloroso. Então, se é verdade que eu estava nesse momento doloroso, para não mentir para vocês, cerca de 11 dias depois, eu fui numa casa espírita, assisti uma palestra, né? Coração estava desgraçado. E aí o orador estava inspirado, iluminado, foi lá fazendo a palestra dele, eu fiquei prestando toda atenção, concentrado o tempo todo. E quando eu saí daquela casa espírita, eu só disse assim: obrigado, Jesus. Que bom que eu estive aqui hoje. Tinha uns 11 dias que eu tinha passado por esse grande drama. Vocês podem até me perguntar o que é esse grande drama. O grande drama até vou falar. Eu tinha perdido a minha esposa, com quem, entre namoro, noivado e casamento, nós estávamos indo para 30 anos. E é com muita alegria que eu posso dizer para vocês que nós vivíamos um pelo outro e o outro pelo um. Era sempre assim. Mas o que nos fortalece é justamente a gente ter essa fé. Acreditar que tem uma força maior. Acreditar que todos nós temos os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda. Isso é verdade, nós temos mesmo. Que vai nos fortalecendo, nos ajudando, dando força. Reaja, rapaz. Vamos lá. Eu gosto muito de falar assim, uma palavra repetida. De vez em quando vocês vão ver isso no Facebook, não estranho não, tá? Mas é sempre no lado positivismo. Eu gosto muito de falar assim: vamos que vamos. Vamos que vamos. Nada de ficar jogando, reclamando que passou. O que passou, passou, já era. Nem quando voltar a primavera. Passou, já foi. Entende? Então, mas ainda fechando aqui essa questãozinha do bem-aventurado. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurança não é felicidade? Não é? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas serão consolados pela espiritualidade, serão consolados por Deus nosso Pai, serão consolados por Jesus. Então seremos felizes sim. Claro que seremos felizes. Os servos de Deus, que por algum motivo estão chorando, serão felizes, bem-aventurados, pois essa felicidade é fundamentada em Deus e na fé. E seremos consolados. Seremos consolados. Vou passar aí o primeiro slide para a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão das bem-aventuranças e depois eu vou tocar mais no tema propriamente dito. Tá bom, pessoal? Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, enfim, tiverem assim, alguma dúvida, por favor, se coloquem. Eu não tenho essa preocupação com meu lindo, de ficar chateado. Graças a Deus, isso já foi, já passou, já era. Como falei com vocês, tá bom? Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele teve uma grande preocupação, não que ele não tivesse preocupação com todas as pessoas, mas ele teve sim uma grande preocupação com todas as pessoas desprovidas, as pessoas mais sofridas, né? As pessoas que enfrentavam por batalhas, por dificuldades. Ele mesmo disse que os sãos não precisavam de médicos, né? Não precisavam de médicos. Então vejam vocês: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quero tocar nesse ponto aqui. É interessante que em algum momento de minha vida, essa pessoa que está falando com vocês, graças a Deus,
o ano passado atingiu 7.0, né? 70 anos. Houve algum momento da minha vida que alguma pessoa, algumas pessoas fizeram alguma coisa comigo que não foi legal. Que não ficou legal, não encaixou bem, não foi bom. E a gente também aprende que um amigo é um amigo. Não é fácil? Um amigo verdadeiro, hein? Até porque também, se não for amigo verdadeiro, importa porque não é amigo. Ou é verdadeiro ou não é, não tem em cima do muro. Vejo dessa forma, né? Mas então, às vezes, eu estava falando com um amigo, puxa, rapaz, aquele camarada que eu confiava tanto, aquele cara fez uma coisa comigo que você não faz ideia. E aí o amigo, querendo me confortar, querendo me consolar, meu filho, não se preocupa não. Ele não passa de um pobre de espírito. Interessante que aquela entonação que ele deu, ele não passa de um pobre de espírito, eu, na minha santa ignorância da época, né, eu imaginava que era legal isso mesmo. Eu tenho mais a perdoar esse cara, porque ele não passa de um pobre coitado. Que interpretação equivocada minha. Não era nada daquilo. Também a intenção do camarada que estava querendo confortar, dizendo que a pessoa era um pobre de espírito, a maneira como ele estava falando, não era para ter falado daquilo, daquele jeito. Porque o pobre de espírito, ele não carrega a maldade no coração. O pobre de espírito, ele trabalha com simplicidade, com pureza. Né? Ele busca valores morais que acrescentam em nossas vidas e na sua própria vida. Isso é ser pobre de espírito. Mas eu acreditava num cara, olha, não liga não, ele não passa de um pobre de espírito. Aí eu ficava assim, é isso mesmo, é porque deve ser um pobre coitado mesmo. Eu estava errado. Que bom que ainda tive a oportunidade de aprender que eu estava errado, né? Então, quando diz que uma pessoa é pobre de espírito, se alguém está pensando que está botando a pessoa para baixo, está enganado. Não, de jeito nenhum. O pobre de espírito são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas que não trazem maldade no coração. Entende? E o que fazem? Fazem com simplicidade, fazem com amor. O pobre de espírito não tem egoísmo, não é orgulhoso, é pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Eu já tinha falado para vocês, mas a bem-aventurança é ser feliz, não é? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Choram, mas serão consolados, serão felizes. Eu tenho uma composição, deixa eu ver depois se eu lembrar, se não piada da memória, né? Que eu digo assim: vinde a mim, filho meu que estás cansado, eu te espero com todo o meu amor. Vinde a mim, filho meu que estás cansado, aliviarei a tua dor. Vinde a mim, filho meu, vinde a mim, filho meu, eu estou pertinho de você. Vinde a mim, filho meu, vinde a mim, filho meu, aliviarei o teu sofrer. Jesus que nos falou isso. Não foi você que falou isso para mim, aqui sou eu. Jesus nos falou isso. Aqui, minha gente, se classifica também entre os pobres de espírito, está vendo? Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quer dizer, todos aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão atendidos pela força maior. Todos serão. Mesmo porque Deus, graças a Deus por isso, não faz acepção de pessoas. Imagine, se Deus fizesse acepção de pessoas, creio que nós não iríamos acreditar em Deus. Ele é Pai de todos nós. Bem-aventurados e misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento.
Porque eu costumo dizer que na nossa caminhada, na nossa vida, às vezes surgem situações que a gente pode ser sim misericordioso com alguém. Surge algum momento que a gente pode de alguma forma estender as mãos para alguém e nós olhamos, vemos aquela situação e pensamos assim: ah, mas isso é tão pouco, isso aí outro faz. Não, o outro não faz. Aquela oportunidade é nossa e a gente deixa de fazer, a gente deixa de ser misericordioso. Às vezes é um pequeno detalhe, mas isso aí é tão pouquinho, eu estou com pressa, isso aí não, que nada, estou com pressa nada. Dava para a gente resolver às vezes em 3, 4, 5 minutos e o nosso problema não deixaria de ser resolvido. As nossas necessidades não deixariam de ser resolvidas, pode ter certeza disso. Mas isso aí faz, outro faz, é tão pouco. Não é outro faz, aquela era para nós. E o pior, às vezes a gente deixou escapar. Vou tomar só um pouquinho daqui rapidinho, tá, gente? Então, todos nós temos a oportunidade de ser misericordioso. Misericordioso é evidente que ele é uma pessoa que tem o coração disponível. Ele já tem um entendimento do que é amar o próximo. Já tem esse entendimento do que é amar o próximo. Ele não abre mão dos momentos que vai surgindo na vida dele. Tem situações que são mais delicadas. Às vezes a gente quer ajudar e fica até um pouquinho fora das nossas possibilidades. Porém, eu também costumo dizer que a união faz a força. Dependendo de qual for o problema, a gente pode convidar outras pessoas. Escuta, tem um companheiro que está numa situação assim. Que tal se nós fizermos uma campanha para ajudar aquela pessoa? Vocês querem saber? Se o propósito for de coração, se for verdadeiro, a campanha vai dar certo. A campanha não dá errado. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de participar de algumas campanhas. Não me lembro de nenhuma que tenha dado errado. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não me lembro de nenhuma que tenha dado errado. Esse é o ponto que a gente vai estudar mais firme hoje, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Impressionante como essa bem-aventurança aqui está super atual hoje em dia, né? Essa questão das perseguições religiosas, onde muitos cristãos estão sendo aí barbaramente assassinados. Mas eles são bem-aventurados. Porque certamente, como diz aqui, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por causa de Deus, por causa de Jesus, eles forem perseguidos, quando se levantarem todo tipo de calúnia contra a pessoa, também serão bem-aventurados. Agora eu me lembro que no começo aqui do meu questionamento, eu perguntei como é que estavam os nossos corações. Se os nossos corações estavam puros, né? Eu fiz essa pergunta, mas fiz para mim também. Imagine se eu não fizesse para mim também, que besta que eu seria, hein? Que presunçoso que eu seria. Achar que estava aqui diante de vocês um cara de coração puro, né? Não funciona desse jeito. Né? Se eu estou imperfeito quanto vocês, mas com propósito. Né? Deixar de ser imperfeito. Caminhar, melhorar, progredir, crescer. Afinal de contas, Jesus falou assim: sede perfeito, como perfeitos
é o nosso Pai Celestial. Então ele disse que nós podemos ser perfeitos. Mas para ser perfeito, essa foi boa. Para ser perfeito, nós precisamos ter propósitos. Não se caminha na vida sem propósitos, como também se caminha na vida sem questionamento. A gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai questionando o que é ajustado, o que não é, o que acrescenta, o que não acrescenta. Temos que ter muito cuidado com as coisas que não acrescentam, porque elas estão espalhadas por aí, as turbinas. Tem muitas coisas que não acrescentam. Mas nós precisamos afastar de nós o egoísmo. Nós precisamos. Muitas das vezes, nós temos alguma coisa que nós podemos ceder. Poxa vida, mas e agora? Como é que eu vou ceder isso aqui se eu ganhei isso aqui da minha avó e faz tanto tempo? É bem verdade que eu nem uso mais. Mas foi minha avó que me deu. Como é que eu vou me desfazer dessas coisas? Deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. Não é que esse cara tinha essa dificuldade, minha gente? Eu tinha uma dificuldade incrível de me desfazer de certas coisas. Principalmente se eu envolvesse história lá atrás, né? Oh meu Deus, e agora? Como é que eu vou me desfazer disso? Mas até que um dia, graças a Deus, com essa história do questionamento, né? Veio aquela pergunta em cima do próprio Deus ser. Rapaz, se liga, isso aí não está sendo usado. Você vai morrer, isso aí vai ficar aí, você vai ficar com essa coisa grudada em você, rapaz, se liga. E a partir daquele dia, minha avó me perdoe, meu pai, minha mãe, que eu não tenho mais nada não. Foi. Até mesmo, às vezes, determinadas roupas que parentes me davam de presente, dia de aniversário, né? Às vezes eu ficava com aquela roupa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não dava nem tempo de usar direito, não, mas poxa, foi a minha filha que me deu, poxa, ela me deu com tanto carinho, ou foi meu filho, ou foi minha cunhada. Mas eu sei, rapaz, tu não está usando, rapaz, pelo amor de Deus. Passa para frente. Estou falando isso porque eu falei como é que estão os nossos corações. Se nós estamos com o nosso coração puro. Eu lembro que, também se eu não lembrar, só dando cascudo em mim mesmo. No ano passado, em julho, né, quando eu completei 70 anos, em razão de uma brincadeira, a maioria das pessoas falaram que o camarada, quando fica velho, vira criança. Eu falei, é mesmo? O meu amigo Gerardo me deu a honra de estar lá. É mesmo? Então deixa comigo. No meu aniversário de 70 anos, eu vou fazer uma festa para criança. E eu fiz uma festa para criança com o tema Capitão América. O lado interessante é que isso foi em julho do ano passado, em fevereiro, eu estive lá em Orlando, tive a oportunidade de conhecer o personagem Capitão América, o cara da Dom Delci, né? Tirei uma foto com ele e tudo. Mas aí nessa minha festa, que eu nem imaginava, porque eu fiz a festa para agradar as crianças, surpreendentemente vi que os pais também viraram criança. Foi legal pra caramba, né? E o propósito era esse, era ver a felicidade das crianças e tal. Porém, acabei ganhando muitos presentes. Eu ganhei muitas roupas, o pessoal sabe que eu gosto de leitura, eu ganhei muitos livros. Mas aí eu olhei, cara, eu não falei com minha esposa, Ivonete, meu Deus, olha só quanta roupa que eu ganhei nesse negócio, Senhor, meu Pai. Muita coisa. Vamos ver quantas peças? Aí vimos lá quantas peças tinha. Falei, então, a mesma quantidade de peças que eu ganhei, todas as roupas boas que eu tenho, eu darei. E assim aconteceu. Porque senão eu não ia nem usar as novas. Né? Eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Assim não, eu ganhei todas aquelas roupas, não sei o que é um cara do seu doce.
Tem alguma que o senhor ainda não estreou? Eu falei, é ruim. Estreiei todas. Antigamente eu ficava de bobô guardando, tão bonitinha. Então, pessoal, nós precisamos afastar o nosso egoísmo, a nossa intolerância, que às vezes a gente ainda é um pouco intolerante. Às vezes a gente é um pouco intolerante. Nós precisamos arrancar essa coisa de dentro de nós. E nós temos que ter uma preocupação muito grande. Me desculpa a palavra que eu vou colocar agora, eu sou muito sincero mesmo, eu vou me abrir para as pessoas. Nós precisamos detonar esse tal de orgulho. Deletar, como se diz aí nas gírias, né, na internet, né? Deletar, tal do orgulho. Esse então é terrível. E aí nós temos que ter realmente o propósito de quê? De amar, de servir, de trabalhar, de ser gentil, de desejar verdadeiramente o bem do próximo. Amar, servir, trabalhar, né? Servir, desejar verdadeiramente o bem do próximo. Isso é que nós precisamos ter. Uma coisa interessante que eu vi nesse estudo da noite de hoje, que eu achei bacana essa comparação, tá? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é que diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade. Perfeito. Pureza do coração é inseparável da simplicidade. Da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo, exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Até porque imagina para a pessoa com pureza de coração e simplicidade, como é que ele vai ser orgulhoso, como é que ele vai ser egoísta? Não faz sentido. Não faz sentido. É como eu falei lá atrás, não dá para ficar em cima do muro. Ou a gente é, ou a gente não é. Né? Por outro lado, temos que ter muito cuidado com essa questão da humildade. Eu falei aqui que sou eu para julgar, né? Quando eu falei com relação às religiões, que não devemos julgar mesmo. Mas na semana passada eu vi um comentário de uma pessoa que é do rol de minhas amizades, nem falei nada com ela. Eu fiz cerimônia dele e nem falei nada. Era num momento muito bonito, ela estava agradecendo a mãe dela, por ela ser a pessoa que ela é. Maravilhoso. Pelo caráter que ela tem. Fantástico. Bom demais. Mas também ela queria agradecer, acima de tudo, pela mãe dela ter permitido a pessoa humilde que ela é. Peraí. Agora trancou um pouquinho. Travou um pouquinho. Porque o humilde não se diz humilde. O humilde, ele é humilde. Né? Imagina se eu sair por aí pela rua. Né, cara? Pois é, vocês estão aqui diante de um homem humilde. Entende? Vocês podem contar comigo porque eu sou humilde. Que humilde coisa nenhuma. Foi embora, foi para o espaço, a humildade. Então a gente tem que ter muito cuidado. A humildade, ela flora. Ela vai acontecendo de uma forma extremamente natural. Nós poderíamos citar grandes exemplos de pessoas verdadeiras humildes que jamais disseram que eram humildes. O nosso Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Estive na Bahia recentemente e vi lá a obra deixada por Irmã Dulce. Que coisa magnífica. Até ela partiu, ela desencarnou e está acontecendo lá tantas coisas boas que ela deixou. Era humilde, mas jamais gritou para o mundo: eu, Irmã Dulce, sou humilde. Que é isso? Nunca. Porque não seria. Quando eu, como eu disse para você, né? Com a graça de Deus, eu já estou com 70 anos. Se Deus permitir, em julho chegaria a 7,1. E quando eu estava ali com quase chegando aos 60, eu aceitei um desafio. Meu Deus, eu não sabia que aquele desafio ia ser tão incrível assim.
eu quis trabalhar evangelizando crianças. O detalhe é que eu ia completar 60 anos, né? E o detalhe maravilhoso é que criança é criança. Criança agita pra caramba e mais alguma coisa, né? Mas eu aceitei o desafio. E durante 4 anos eu trabalhei evangelizando criança. Eu sei que um dava um tapa no outro dava um tapa no um, e corre para aqui, corre para lá. Não, peraí. A gente tem que tratar o coleguinha com carinho, né? A gente tem que viver com amor. Daqui, dali, aquela dificuldade toda. E a gente cantava com aquelas crianças. Então eu me lembrei de uma das composições que não é de minha autoria, que a gente cantava. Vou ver se a Ana dia aqui. Se alguém lembrar, quiser cantar comigo, pode, tá? Se alguém lembrar, porque pode ser que a gente tenha um rastro de memória, sei lá. Diz assim: um dia eu sei que o mundo há de sentir que eu assim não pode ser, sem amor e sem paz. Canta, sorrir, ter um mundo bom é ser uma criancinha, é brincar e ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança tem pureza. A criança não tem maldade, né? No passar do tempo que ela vai, em razão das coisas que o mundo vai apresentando, as coisas vão surgindo e ela vai tendo aquela transformação que faz parte desse propósito, desse mundo que nós vivemos, de planeta de provas e expiações. Bem-aventurados que têm puros de coração, pois verão a Deus. Então, os puros de coração é como eu falei já anteriormente, que se encaixaria perfeitamente também nos pobres espíritos, né? Porque não tem maldade no coração, tem propósito de servir, tem propósito de amar, tem propósito de trabalhar em favor do próximo, entende? Essa imagem, eu gostei dessa imagem, trouxe para vocês verem, vai simbolizando a pureza, né, da criança. E também peguei esse texto do Jean Carlos de Andrade. Para falar de amor não é preciso ser um especialista. Nós temos um coração puro e a alma de um artista. Não precisa ser um especialista, né? Para falar de amor, para ter amor, para ter um coração disponível. Às vezes a gente vê esses grandes pintores, né? Eu fico imaginando quanto amor eles botam naquelas obras que eles fazem. Certa vez eu estive em Porto de Galinhas e eu vi lá uma jovem chamada Jacira. E ela fazia uns quadros lindos, todos relacionados com a natureza. Eu que sou uma pessoa encantada com a natureza. Só que ela fazia uma rapidez incrível. Eu falei, não é possível, como é que pode fazer esse quadro tão rápido assim, né? E aí eu falei, poxa, eu queria comprar um quadro desse. Ah, Senhor, esses quadros estão vendidos. Mas se o Senhor quiser, eu faço para o Senhor. Eu estou com uma inspiração aqui, eu faço muito bonito para o Senhor. Fala, minha filha, mas eu estou passeando, vai demorar muito. Não, com 30 minutos eu faço um quadro para o Senhor. Minha gente, com 30 minutos ela fez um quadro belíssimo para mim. Alma de artista, pureza, né? Ela colocou o coração naquela obra, naquele trabalho, uma coisa encantadora mesmo. Eu falei, meu Deus, 30 minutos. Eu não faria nem com 10 dias. Cada um tem o seu talento, né? Esse é outro ponto também. Outro ponto.
Essa parte aqui eu vou procurar conversar com vocês. Está em Marcos 10, versículo 13 e 14. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quer dizer, os discípulos não queriam que as crianças tocassem Jesus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você percebeu o detalhe? Aqui, ó. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então nós precisamos ser semelhantes às crianças. Por isso é que no começo dessa palestra eu perguntei: como é que estão os nossos corações? Nós estamos com nossos corações puros? Ah, não, nós não estamos. Mas também eu falei com vocês que nós podemos e devemos ter propósitos. E qual é o propósito? De melhorar os nossos corações, de crescer, de evoluir, de avançar. Precisamos ter propósito. É uma imagem, né? Mostrando Jesus recebendo as crianças. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Marcos 15, 16. Um detalhe aqui, minha gente. Impôs-lhe as mãos e as abençoou. A gente observa que aqui nós poderíamos entender que Jesus aplicou um passo naquelas crianças. Impôs-lhe as mãos e as abençoou. Eu estou quase fechando, pessoal. Eu queria que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, mas eu juro a vocês que é para o bem de todos nós e também do Deus, tá? Não se iludam. Há daquele que vem aqui falar diante de um público, falar das coisas de Deus, da espiritualidade, fica achando que ele é o cara. Não, não é não. Ele está sendo o cara que está sendo abençoado pela oportunidade de poder estudar um pouco mais e falar sobre os ensinamentos da lei de Deus, sobre o Evangelho de Jesus. Nos diz assim, esse trechinho aqui eu até já comentei com vocês, mas eu vou pegar de novo para poder nós pegarmos bem a ideia, tá? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo de humildade. Tá? Então, a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Aí, continuando. Esta comparação poderia não parecer justa, essa história da simplicidade da criança, da pureza, poderia não parecer justa. Vamos ver por que o Evangelho do Espiritismo nos fala isso, mas ao mesmo tempo nos esclarece. Poderia não parecer justa se considerar que o espírito da criança pode ser muito antigo. Como é que chegou a puro ser já um espírito que teve outras encarnações? E que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou na existência precedente. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo de verdadeira pureza, da verdadeira pureza. Não obstante,
Aí vai começar a nos esclarecer. Não obstante, ela é exata. O que é exata? A questão da pureza e da simplicidade da criança. Ela é exata do ponto de vista do presente, da vida de agora. Esse da vida de agora eu estou falando aqui, da atenção. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem de inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para ela, mas para aqueles que se assemelham. Quer dizer, não diz absolutamente que vai ser para as crianças, mas para aqueles que com ela se assemelham. Então, é uma comparação assim mais simbólica. Na realidade, o reino de Deus poderá sim ser para todos nós. O que é necessário? É a gente ver o que nós estamos fazendo com o nosso caminhar. O que é que nós estamos querendo para nossas vidas. Como é que nós estamos tratando esse nosso coração. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Ele já viveu antes, como é que ele não se apresenta já sendo rebelde, sendo irritadiço? Por que ele não se apresenta assim? Se ele já teve outras encarnações. Está questionando? Lembra que eu falei dos questionamentos? Então, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Falar em ternura materna, tem uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu costumo dizer que o amor se manifesta de muitas formas. Isso é verdade. O amor que nós temos a Deus, o amor que nós temos a Jesus, o amor que nós temos aos amigos, aos nossos filhos, né? Mas eu costumo dizer que tem um amor que esse é incomparável. Eu costumo até dizer que o amor de mãe é tudo. Não tem como comparar. Só mesmo acima do amor de mãe, eu vejo somente o amor de Deus. Para a mãe, olha, nenhuma mãe vai concordar com isso. Presta atenção, vê se alguma mãe vai concordar com isso. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Claro que nenhuma mãe vai concordar com isso, né? E é necessário que assim seja. E é necessário que assim seja. Para lhe cativar a solicitude. Quer dizer, a mãe tem que tratar o filho como se fosse um anjo mesmo, para lhe cativar a solicitude. Ou seja, a mãe vai estar naquele momento aproveitando a oportunidade de bem trabalhar aquele espírito que outrora, quem sabe, foi um espírito rebelde. Eu gostei muito dessa expressão, está no Evangelho do Espiritismo. Para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação. Olha só essa colocação, né, gente? Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, quer dizer, em vez da criança ter uma graça ingênua, nele encontrasse sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda, se conhecesse seu passado. Imagine se uma mãe tem um bebê com 2, 3, 4 meses e o neném já nasce agitado. E aí, mãe, vai sair ou não vai sair essa mamadeira? Está muito demorado isso aí, velho. Como é que fica isso? Imagine se isso fosse acontecer numa situação dessa. Então tem que ter a história da candura mesmo, da criança aqui com aquela simplicidade mesmo. Mas tudo isso, minha gente, está ligado diretamente à sabedoria da lei de Deus, que são impressionantes. São impressionantes. Estou quase terminando aqui. Eu pedi que vocês tivessem um pouquinho de paciência. A minha esposa costuma dizer, Deus, quando você começa a falar, parece um papagaio. Costuma falar, mas eu falo com essa, mas não é tanto assim, não é tanto assim.
É necessário, aliás, que a atividade, está se referindo à criança, tá, minha gente? Que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo. A atividade do princípio inteligente proporcional à debilidade do corpo. Ou seja, tudo vai acontecendo de uma forma coerente, de uma forma equilibrada. É assim que funciona a lei de Deus, é assim que funciona a lei da natureza. Tudo tem que ter o seu ponto de equilíbrio. Declaração que não poderia existir uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces, porque tem aquelas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se da encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde, pouco a pouco, tá vendo? A consciência de si mesmo. Toda aquelas situações que ele viveu em outras vidas, ele vai perdendo a consciência, porque ele vai chegar na condição de criança. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, que em todas as suas faculdades se conservam em estado latente. O que é um estado latente? É um estado oculto, é um estado não manifesto. Quer dizer, durante um certo tempo vai estar naquele estado latente, o espírito, quando ele chega, quando ele encarna. Esse estado transitório, o estado latente transitório, é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Necessidade para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E por isso o faz esquecer na sua nova existência terrena tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Porque se ele lembrasse de tudo, ele ia ter muita dificuldade de caminhar na encarnação atual. Ele teria muita dificuldade. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundado pela intuição que conserva de experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente, quer dizer, gradualmente ele vai retomando as suas ideias. O seu desenvolvimento acompanhando o crescimento do corpo. Quer dizer, o desenvolvimento vai acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança. E é. Pois se a ideia se forma, o fundo do seu caráter estão adormecidos. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ou seja, ocultos, ela é mais dócil. E por isso mesmo, mais acessível, se impressões que podem modificar sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita as tarefas dos pais. É aquilo que eu falei, imagine se a criança já chegasse a 3, 4 meses já cobrando a mãe, e essa mamadeira sai ou não sai? Está demorando muito. Imagine se fosse desse jeito. As mamães, graças a Deus que não é, Porque não sendo, o trabalho das mães já não é de brincadeira, Eu estou muito à vontade para falar isso, porque não sei se eu devo falar isso, mas eu falo. Eu sempre tenho a alegria de dizer que eu sempre fui um pai presente, e aí eu vi a luta da minha esposa na criação dos filhos, principalmente quando eu era criança ali, E não é fácil não, a gente tem que reconhecer que a luta da mulher é o seguinte. Finalmente, nós encerramos. O espírito reveste, pois, algum tempo, a roupagem da inocência. Então, durante algum tempo, aquela criança, está com a roupagem da inocência. Fechando. E Jesus está com a verdade. Imagine se Jesus não estivesse com a verdade. Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Ou seja, não tem como negar. A criança tem, sim, pureza, simplicidade. A criança não tem... Hoje em dia a gente vê assim, umas crianças que são
Às vezes o pai, nossa, essa criança é tão bagunceira, essa criança é tão agitada. Deixa, pelo amor de Deus, graças a Deus que ela é agitada. Vai ver, é sinal que ela tem muita energia, vai ver, ela tem muito para dar. Deixa a criança agitada. É só ter um pouquinho mais de calma, saber como lidar com aquelas situações. O filho de fulano é impossível. Que é impossível nada. Criança é criança. Uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida, né, gente? Para fechar tudo de vez mesmo agora, como eu disse a vocês, eu estou com 70 anos, mas tenho a alegria de ter 13 netos. É um maior barato quando eu viro criança com eles. Boa noite a todos. Que o nosso amado Deus abençoe, que Jesus nos ilumine a cada dia. E que nós não nos afastemos nunca dos nossos propósitos de amor, de caminhar, de saber que nós podemos crescer sim, e que nossos corações podem se transformar e muito. Já nos disse também Jesus: buscais e achareis. Vamos buscar, vai. Mas vamos buscar tudo que for bom, tá? Deus nos abençoe a todos.